Bem-vindos ao Transformado Cast, que é um podcast cristão, um bate-papo entre amigos cristãos para falar sobre o dia a dia, como foi aceitar Jesus, o que Jesus faz na sua vida, como é viver ser cristão no mundo, no seu trabalho, no dia a dia. Enfim, é um bate-papo descontraído e seja bem-vindo ao primeiro episódio. Eu sou Alex Monteiro, sócio fundador da Nonstop, evangelista, pregador também, e tô aqui nessa missão de falar do amor de Jesus através do podcast. Prazer receber vocês aqui no Transformado Cast. Eu sou Diogo Vitório, ministro da Palavra de Deus e diretor da Nonstop do setor gospel. E hoje nós temos o prazer e o carinho muito grande de receber esse casal tão abençoado e tão lindos que são, Simone Mendes e Cacá Diniz. Prazer receber vocês aqui no Transformado Cast. Valeu, galera. Prazer é nosso estar aqui. Nossa, é a primeira responsabilidade, hein? Sério, como casal aqui no podcast? Primeira vez? O primeiro episódio é responsabilidade pra gente estar aqui, hein? Não, Mano, e também, assim, é a primeira vez que a gente vai num podcast. Juntos Que é a primeira legal, vez velho. e a primeira vez da Simone num podcast. Também. Que Verdade. legal. Aham. Que E legal. eu quero, de Prazer. antemão, agradecer vocês terem aceito esse convite. Sei que é Verdade. de amigo, sei que Simone, né, e Cacá... Jamais sempre negaria, amigo. Não, eu sou muito grato a vocês. E tem um ponto para vocês serem os primeiros. Porque eu sei que muitas pessoas, assim, não me conhecem muito, né? Mas eu voltei para Jesus, a minha vida foi transformada, de fato, por conta de vocês. Uau. Porque vocês tiveram a ousadia de me pegar, a gente estava na serra, no sítio deles, a Simone ligou pro Moriá. Na época, gente, vocês terem ideia, agora vem as fofocas cristãs aqui. Eu não tinha igreja, porque eu estava desviado. A Simone pediu autorização ao pastor, o Cacá pediu. Foi. Eles pediram autorização ao pastor para colocar como se eu estivesse de lá, né? Que eu fosse lá, porque eu já tinha uma história, né? Eu estava desviado. E eles não somente me convidaram para ir, como eles foram comigo. Que legal. Então, verdade. assim, eu já disse isso pro Cacá num púlpito, falo pra Simone, eu louvo a Deus pela vida de vocês. A Amém. minha Que família legal, hoje glória a Deus. existe, meu coração hoje é transformado. Todos vocês sabiam da depressão que eu tinha, pensamentos suicidas. Eu devo isso a vocês, porque vocês realmente têm feito o ID de Jesus. Vocês abrem mão do tempo que vocês têm com a família de vocês para levar muitas pessoas. E eu sou fruto. Então, qualquer vida que um dia eu ganhar, pode ter certeza que o Senhor está colocando na continha de vocês também. Porque Amém. é a Glória partir a da Deus. obra Que de legal, vocês. cara. Então, não tinha como ser diferente. O primeiro Transformados Cast tinha que ser com vocês. E por isso eu me sinto muito honrado de vocês terem aceito esse convite para a gente bater esse papo sobre um assunto um pouco polêmico, que é o tema de hoje, mas um assunto necessário nos dias atuais. O tema do nosso podcast é o julgamento vindo dos religiosos. A gente sabe que essa é uma questão muito importante nos dias atuais. Os religiosos, eles batem muito como se a gente... Claro que a gente tem que viver uma vida cristã de excelência, a gente tem que representar Cristo, mas bate no sentido de qualquer detalhezinho é ponto para te colocar num tribunal. E eu vou começar tratando de um assunto que a Simone trouxe muito bem nas redes sociais dela, que foi as pessoas criticando e muitas delas seguindo outros artistas, enfim. Simone, como que foi essa história? Você podia trazer pra gente, assim, começar... O que deu no teu coração? Que você não se mete nisso, não fala muito nisso. E ali você falou, a gente sente o teu coração falando mesmo naquele assunto, falando, gente, pô, para de julgar, né? Conta pra gente como foi essa história. Então, amigos, você de casa. Bom, eu me deparei com um post meu e do meu esposo, onde nós estivemos num evento cristão. E ali, muitas pessoas, vamos dizer assim, de 100% das pessoas, acho que 99% das pessoas, assim, elogiando. Nós como casal, como filhos de Deus, e enfim. Mas também tinha aquele 1%, né, uns 3 ou 4 pessoas que estavam ali, que fizeram comentários dolorosos, como que você acabou de dizer, né? Religiosos. E eu fiz questão de entrar na página dessas pessoas para ver se realmente eles tinham aquela postura de filho, de servo, de homens segundo o coração de Deus. Mas eu vi que tinha algumas falhas, então eu vi que eles não podiam me apontar, né? Eu acho que para me apontar teria que ser alguém, teria que ser Jesus, que é perfeito, que é santo.
E ali eu vi pessoas que seguiam cantores de forró, que me seguiam, que seguiam artistas sertanejos, que tinha posts diferentes ali na rede social, com biquíni, uma delas. Então, tipo assim, não condizia com o que ela estava ali me apontando, assim. E aí aquilo me doeu. Me doeu porque eu vi que eles eram, aquelas pessoas eram tortas. Tinham defeitos. Eram falhos. Sim. Né? Então eu peguei e naquela dor no meu coração eu fiz questão. E ainda mais, acho que doeu mais pelo fato da gente de ter sido numa semana onde eu estava já enfrentando um momento de dor, que foi a perca da Marília, né? Uhum. No nosso meio. E ali também, naquela rede social, dando uma passeada por ali, eu vi também que tinham muitos cristãos postando foto da Marília. Então eu comecei a pegar aquilo que eu vi e ver aquilo que estavam postando dela. E aí eu comecei a olhar e analisar, e eu perguntei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí eu vi também um texto do Léo, que ele dizia assim, enquanto estão vivos, fazem distinção. Faz como se aquela pessoa fosse pecadora. A Simone é pecadora, como se a Marília fosse pecadora. Qualquer pessoa que esteja, que exerce o seu trabalho no mundo, como eles dizem, né, como as pessoas dizem, é como se fosse torto, como se fosse leproso, como se fosse doente, não sei. Então tem deles que não querem chegar perto. Então eles fazem essa distinção. Depois que a pessoa morre, tem compaixão. Aí eu fiquei sem entender. Por quê? Só na hora que morre vem aquele amor, vem aquela preocupação, aquele sentimento de perda. Mas por que na hora que está em vida eles não dão a mão, não oram por aquela pessoa, não dizem, vem cá, vem para perto de mim, deixa eu te apresentar algo novo, deixa eu te mostrar algo diferente. Ou um conselho que seja, não sei, qualquer coisa. Mas não, eles fazem diferente, eles gostam do dedinho apontador. E ali eu comecei a falar. Falei, você não pode me apontar porque você me segue, você segue fulano, segue ciclano. Você fala de mim aí, só que quando a menina que é do mundo morre, você tem compaixão. Então tá errado. Eu vi essa fala sua, cara. Achei sensacional. Não só a fala, mas como o assunto foi totalmente contextualizado de uma maneira certa, né? Porque assim, hoje esse lance da religiosidade nas igrejas, cara, afasta muito as pessoas da igreja. Muito. E Jesus não é religioso, né? Jamais. Existe uma fala de Jesus no Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim, ó, da mesma maneira que medires alguém, será medido. Então, assim, quando as pessoas apontam alguém, elas esquecem que elas estão dando brecha para essas pessoas apontarem ela também. Exato. E outra coisa que é muito linda é que quando falam de Jesus, Simone, chamam Jesus tentando denegrir ele, Cacá, de amigo de pecadores. Olha só o apelido colocado de Jesus tentando denegrir. Era o que ele gostava de estar, o ambiente que ele gostava de estar. Então, assim, os religiosos, eles têm a mente de tentar apontar alguém e Jesus está querendo dar oportunidade para essas pessoas e a igreja hoje em dia é muito difícil de entender isso. Não, muito triste. E Simone falou uma coisa muito interessante. Quando a gente tem a passagem da prostituta, né, que ela vai ser apedrejada e Sim. apresentam para Jesus numa forma até de fazer com que Jesus caísse, porque eles queriam testar Jesus. E aí fala, Senhor, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E aí Jesus estava escrevendo no chão. Eu queria saber o que Jesus estava escrevendo. Essa é uma grande situação para mim, né? Eu queria saber o que Jesus está escrevendo ali no chão. E ele não para. A lei para ele pouco importa. Agora, o que importa para ele é a vida. Então, ela tá para ser apedrejada. Uma vida importa para Jesus. Essa é a grande questão. E aí Jesus fala, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos vão deixando as pedras e vão embora. E aquela mulher permanece porque ela sabia que Jesus não tinha pecado. Como a Simone disse, Jesus é o único que poderia falar qualquer situação. E aí ele diz assim, se eles não te condenam, quem sou eu para te condenar? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, o Senhor é misericordioso. E se nós somos imagem e semelhança de Cristo, o que nós devemos ser é misericordioso. Não julgar, a gente não sabe sequer a história que tem vocês dois. Então quem fala de Simone e Cacá, e eu me torno defensor, eu vou lá falar muito nas redes, vocês não sabem o quanto de pessoas que eles trazem para Jesus. Porque quem convive com esse casal sabe que eles têm vida cristã.
vocês não sabem o quanto esse casal, de fato, vive Cristo no dia a dia. Porque esse é o cristão. Não é como os fariseus que nas redes sociais demonstram e muitas vezes chega em casa e faz diferente. E aí, Cacá, um ponto que eu queria trazer para você também você é um cara que a gente sabe, a Simone é muito famosa, né? Você construiu sua carreira como empresário, tenho o prazer de tê-lo como sócio, é um cara brilhante. Nunca vi alguém ter o dom do relacionamento como o Cacá tem, de trazer pessoas, de aproximar. Você é uma pessoa que realmente magnética, que a gente fala, um cristão magnético, porque as pessoas sentem prazer em estar perto de você e você nunca puxa essa glória para você. Isso é legal. Você sempre leva as pessoas a olharem para Jesus. Como que foi essa história sua com Jesus? Foi Simone que te levou para a igreja? Como Cara, que é essa história? Assim? Eu vou fazer só um adendo aqui do que o Diogo estava falando em você e o que a Simone contextualizou também. É porque existe uma incoerência muito grande no discurso dos religiosos, né? Sim. As pessoas têm pastor dentro da igreja, pastora dentro da igreja, missionários, evangelistas, falando lá sobre compaixão, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus pelas pessoas, que a gente tem que amar o próximo, mas vai para uma rede social para poder pregar totalmente o contrário, né? Quando você vai lá e fala que está falando a verdade da palavra, né? Nua e crua, para que as pessoas conheçam a verdade, né? Elas falam a verdade que convém a elas, porque é muito fácil a gente pegar a Bíblia e usar isso para poder Teve um pastor, que eu não vou dizer o nome dele, muito famoso, que ele chegou para mim e disse assim, cara, toda vez que você ataca ou defende alguém na sua vida, você gera um sentimento dentro de você. Você não faz aquilo só por fazer, você faz porque aquilo te gera algum sentimento, seja ele de raiva, ou seja ele de amor e compaixão, né? E quando você vai para a internet, que você incita as pessoas se posicionando como alguém reto, alguém santificado, tentando condenar a vida do outro, muitas vezes a gente está tentando esconder algo nosso para poder jogar o nosso reflexo em outra pessoa. As pessoas, quando falam na rede social, ela fala muito mais das outras do que você mesmo. Quando eu aponto o dedo para alguém falando de um erro, qual foi a pessoa que nunca cometeu um erro? Qual a pessoa que não... A gente já acorda pecando todos os dias. Né? A palavra de Deus fala que só em você achar que não é pecador, você já está pecando, né? Então, nós somos falhos, cara. Nós somos seres humanos, nós vamos continuar errando diariamente. O que eu acho que existe um processo e esse processo tem que ser respeitado e não condiz a gente a questão do tempo, e eu acho que é algo atemporal, porque vem de Deus, é a nossa transformação, né? E tudo isso vem a partir do momento que você aceita Jesus. É um processo doloroso, porque se com Deus a guerra é difícil, sem Ele é pior ainda, mas tudo tem um tempo determinado para acontecer, né? Na minha vida foi dessa forma. Respondendo o que você perguntou, eu vivi uma vida meio mundana mesmo, assim, de bebida, de festa, de show, né? De mulheres, farra, 2 noites virada no meio do mundo. Só que quando eu cheguei dos meus 26 para os meus 27 anos, eu já percebia que aquele momento ali não me trazia paz. Ver o dia amanhecer, virando noite, enquanto eu tinha trabalho no outro dia, às vezes ia trabalhar virado. Muitas vezes chegava no meu interior, as festas geralmente eram de semana, quinta-feira, cidade universitária. Então, sexta-feira, 80% da cidade ia embora para as suas cidades. Então, as festas eram dia de quinta. Quando dava sexta-feira de manhã que eu acordava e via as pessoas indo trabalhar e eu indo para casa dormir quando eu não ia trabalhar, aquilo começou a pegar na minha cabeça, porque eu estava indo totalmente na contramão de uma vida natural. E Deus foi me incomodando, até que um dia Deus me incomodou de uma forma e eu não podia fugir disso. Uma missionária da Igreja Católica, olha que legal. Eu fui católico durante meus 27 anos. E assim, gente, Deus está em todo lugar. Independente que você seja católico, você seja evangélico, Deus é um só. E a minha transição, né, pro evangélico foi exatamente porque, assim, durante 27 anos da minha vida, eu nunca tive uma experiência com Deus do que eu tive no dia que eu entrei pela primeira vez na igreja. Simone, eu era católico, Simone evangélica, e eu disse assim, e aí, como é que a gente vai fazer agora? Porque você tem que ir na minha igreja, e eu vou na sua. Ela disse, não tem problema. Só que eu fui primeiro na dela. E foi do pastor Costa Neto, lá na Videira, meu querido Costa. E no dia que eu entrei na igreja, cara, eu não sabia falar o porquê daquilo. Hoje eu entendo. Mas quando eu pisei na igreja, que já tinha começado o louvor, eu só chorava. Eu só chorava e o culto veio e a palavra era para mim. E eu só chorava e não tinha mais o que fazer. E no final, quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Deus incomodou meu coração, como quem diz, vem pra cá que é teu momento. E eu fui pra lá, e o Costa, sem nunca ter me visto na vida, ele me deu um abraço e disse assim, ó, Deus me falou que você ia estar aqui hoje.
Então, assim, a partir daquele momento eu aceitei Jesus, 27 anos de idade, minha vida foi totalmente transformada. E quando você fala sobre, cara, toda glória nunca é nossa, sempre é dele. A gente tá aqui na terra de passagem, cara. Nada disso aqui é nosso. Se não for, Deus não dá conhecimento, sabe? O conhecimento a gente adquire, sabedoria vem de Deus. O sabedoria que Deus coloca na nossa vida, se não for pra gente compartilhar para as pessoas, para gerar alguma coisa de positivo na vida delas, agregar valor positivo na vida delas, de nada adianta a gente ter. Eu peço todos os dias a Deus e já falei isso várias vezes e repito aqui, minha oração diária, primeira, é para Deus não me afastar da presença dele, que eu não perca a conexão com ele. O segundo ponto é minha família, porque o resto, cara, material, dinheiro, o que for, eu sei que se eu não tiver mais, se Deus não quiser que eu não tenha mais, eu vou começar tudo de novo do zero e vou construir tudo de novo. Então, é tudo um processo. Então, não adianta eu achar que as coisas que eu faço é por mim. Se você perdesse a família, né? Ou qualquer coisa que fosse dessa forma, você saberia que você tendo Deus, você reconstruiria o financeiro que você quer dizer. Não perde a família, pode perder o financeiro, mas tendo Deus e a família, você reconstruiria tudo. Muito bem, tá prestando atenção. Deus. Foi exatamente isso que eu Só falei. que se você puxar lá, ele fala uma frase, é porque ele não prestou atenção na hora da explicação, por isso que eu voltei. O que foi que eu falei? Tem que voltar, que agora eu não tô me lembrando. Mas sempre que eu dou esse toque, ele fala, não prestei atenção, era isso mesmo. Ó, o que eu falei foi o seguinte, Deus, não deixa eu me afastar da conexão e nem tira minha família, o resto eu construo tudo de novo. A Helena Tanuri, pastora, né, ela fala uma coisa muito interessante, ela fala que o nosso primeiro ministério é a família. Sim. Né? Quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos fazendo a obra de Deus. E aí, Simone, eu quero saber também como foi que você conheceu Jesus, mas uma coisa que eu percebo sendo amigo de vocês é que eu vejo a Simone cumprindo exatamente o que está em Provérbios, né? A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói. Então, assim, a Simone tem uma sabedoria enorme. Tanto tem que ela conseguiu fazer o Kaká parar de jogar o jogo, irmãos. Tamanha a sabedoria dela, porque ela viu que isso... Não, peraí, vamos botar a regra aqui na casa. Mas, enfim, eu queria saber um pouco, Simone, assim, como você se converteu e como você cuida, assim... Porque é família, é trabalho, vocês dois têm uma parte que ele é empresário, e a gente sabe que empresário tem as discussões, né, Kaká, do dia a dia. Como você faz para blindar isso? Mas antes, como você conheceu Jesus? Que isso eu tenho uma curiosidade. Só um adendo, tá? Ela foi sábia em fazer eu parar de jogar e ela vai ser mais sábia ainda de não arrumar uma confusão comigo pra mim voltar a jogar. Tem esse detalhe. Pra você não voltar, exatamente. Calma, amiga, calma. Não, eu tenho tranquilidade. Aí eu já conheço, tranquilo. Então, eu conheci, na verdade, eu desde muito pequenininha, eu devia ter ali os meus 5, 6 aninhos, 6 anos. Assim, eu olho pro Henry, é como se eu tivesse o tamaninho do Henry. E eu pedia pra minha mãe lavar minha saia, porque eu queria ir pra igreja. Sua mãe já era evangélica? Não, a minha família toda católica, mas eu era a única que dizia, mãe, lava minha saia que eu tenho que ir pra igreja. O pastor vai passar aqui me pegar. E a minha mãe ficava desesperada, porque eu só tinha uma saia, a gente era muito pobre. Se era assembleia, então eu tinha que ir de saia. Eu só tinha uma. Minha filha, mas não secou. Mas eu quero ir de saia, só pode ir de saia. Mãe, eu quero ir pra igreja, Minha filha e minha mãe ficavam no desespero, que eu tinha que esperar aquela sainha secar pra me poder ir pra igreja. Enfim. E era muito legal ir pra igreja. Eu me lembro, eu tenho flashes dentro da igreja. Sentadinha lá no banquinho, aquele banquinho de madeira. Tinha um pastor lá que ele batia palma assim, ó. Era muito lá legal. Lá na Bahia, isso? Lá no Mato Grosso. No Mato Grosso, isso. Que legal. Eu tava ouvindo o Kaká aqui e a Simone, cara, e no começo vocês falaram, o Alex falou sobre vocês terem levado ele pro encontro, né? Uhum. E a Simone falou que teve um encontro com Deus de pequeno, o Kaká falou do encontro dele, a primeira experiência que foi linda. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Aonde ardeu, assim, primeiramente, no coração de vocês, essa experiência de levar pessoas pra igreja, assim, por alma, sabe? Esse amor, assim, por vida, de saber que a pessoa tá precisando ali, e vocês, de fato, saberem o caminho e levar essas pessoas pra igreja. Eu acredito que todo mundo tem um ministério, né, meu amor? Sim. Acho que todo mundo tem um chamado. E a partir do momento que nós começamos lá atrás a cuidar do nosso relacionamento como casal, porque, imagina, eu
uma cantora do mundo, né? O Kaká, um rapaz que trabalhava dentro de uma empresa, de um escritório, que ele também fazia parte, ele tinha um escritório de advocacia. O mundo dele não pertencia ao mundo da música, né? Então você imagina, né? Ele se relacionar com uma menina, né? Onde eu estava ali o tempo todo exposta, virando madrugada, enquanto ele tinha que estar em casa me esperando, né? Então como é que ficava a cabeça de uma pessoa dessa, né? Agoniada. Na cabeça dele poderia aparecer alguém. Eu poderia me encantar por alguém em cima daquele palco, né? E ali começou um conflito, porque eu dizia, ou ele não vai suportar essa questão do meu trabalho, dele ficar imaginando que pode aparecer alguém e ele me perder, ou eu não vou suportar o ciúme dele. Porque eu não estou fazendo nada de errado. Na minha cabeça era o meu trabalho, é o meu trabalho. E sempre foi assim, sempre será. Eu nunca fui aquela menina que saía de show e ia curtir. Não, era de cima do palco. Eu descia, tirava a minha foto dentro do carro e ia embora. Eu nunca fiquei naquele ambiente. Eu nunca gostei de ficar. E às vezes é complicado, porque às vezes é necessário. Você tem que conversar, né, com o pessoal que contrata, toda aquela coisa. Tem momentos que eu fico, né, porque eu preciso dar atenção também aos meus parceiros, né, que se tornam amigos também. É o teu trabalho. E também que nesses momentos eu também pego o que Deus me trouxe para trazer algo para a vida deles. Isso hoje eu entendo muito bem. Mas lá no início, eu estou falando de um início, isso era complicado. E ele viu, e ele começou, desde que ele aceitou Jesus, ele começou então a buscar ferramentas, né? Então uma delas foi pregações, que ele assistia muito na internet. E aí, os ciúmes dele com relação ao meu trabalho foi curado por conta de pregações que ele via na internet. E foi muito especial. E então ele disse... o Kaká era ciumento? Na época, quando a gente iniciou, era. Mas meu ciúme, cara, não maltratava ela, não. Eu Sim, maltratava a mim. Sim, claro. E ela via como eu ficava. Porque eu não ficava ligando pra ela, perturbando ela. Olha, não sei o quê. Eu não ficava criando a teoria da conspiração na minha cabeça. Ele só dormia quando eu chegava e dizia, tô no hotel. Mas eu dormia praticamente final de 5 horas semana, da todos os manhã, dias, 4, 5 horas da manhã. Então aquilo ali me incomodava muito. Só que eu não ficava perturbando ela. Eu ficava esperando ela me ligar pra falar que foi tudo bem, tranquilo. E aquilo ali me consumia de um jeito. Até que um dia eu fui pesquisar. Cara, eu tenho que entender. Tudo na vida eu aprendi o seguinte. Quando eu tenho dúvida muito grande que aquilo ali me afeta de alguma forma, eu procuro buscar conhecimento sobre aquilo. Então eu fui pesquisar o porquê que o ciúme era gerado. Então eu estudei a parte científica daquilo, né? Entendi a parte de cérebro mesmo, de como é que é criado o ciúme, qual a parte do cérebro que absorve, como você faz para alimentar, que aquilo ali vai crescendo. No próximo ali já não pode ser o mesmo, tem que ser algo com mais potência, porque o teu cérebro está se alimentando daquilo. Fui estudar e fui ler também na palavra. E assisti uma pregação. A pregação era muito... Me lembro como se fosse hoje, cara. Tinha 42 minutos de pregação, foi bem específica. E eu terminei, orei, falei com Deus, e antes de falar com ela, eu falei com Deus, orei. E depois eu mandei uma mensagem pra ela e disse assim, ó, a partir de hoje, isso eu acho que era 3 horas da manhã. Era de madrugada. Ela nem tinha visto ainda, tava no meio do show, e disse assim, a partir de hoje, eu nunca mais na minha vida vou ter ciúme. Tô declarando isso. Cara, vamos fazer 9 anos de casado, nunca tive um surto de ciúmes com a Simone de nada. Que legal. Né? Cuidado, a gente tem um com o outro, né? Quando eu falo de ciúme, é ciúme doentio. Lógico que eu tenho cuidado, ela tem cuidado comigo, mas ciúme mesmo, cara, nunca tive na minha vida. Graças a Deus. Por conta disso. Então, eu acho que até o nosso relacionamento mesmo foi um processo onde a gente procurou estudar. Eu digo que a gente procura estudar sobre muitas coisas, sobre marketing digital. O cara que quer ser engenheiro vai estudar engenharia, o cara que quer ser médico vai se especializar, vai fazer uma residência após a faculdade, economia e qualquer outra coisa, mas a gente nunca estuda para casar. Por que os casamentos hoje eu acredito que não dão certo? As pessoas, a maior máquina de reprodução de padrões se chama cérebro. A partir do momento que você determina um padrão na sua cabeça, aquilo ali vai ser repetido. Pode ver que isso reflete muito de você, às vezes, namorar com uma pessoa e você conhece outra, mas aquela outra pessoa tem os mesmos tipos de comportamento que a sua ex ou que o seu ex tenha. O poder do hábito, né? Literalmente. Poder do hábito, exatamente. Então, teu cérebro, ele é programado e ele pode ser reprogramado. Então, a partir do momento que a gente foi estudar sobre como ser casal, ninguém estuda para casar, né? É. Talvez se a gente não tivesse feito, na época a gente fez o MMI, eu fiz 2 vezes o MMI com ela,
E talvez bem no começo do relacionamento, se a gente não tivesse fortalecido isso e entendido na palavra de Deus como era ser um casal de verdade, pra gente constituir uma família verdadeira, hoje a gente talvez nem estivesse junto. Então, o fato desses cursos que ele está falando, que nós fizemos lá no início do nosso relacionamento, ter nos ajudado tanto a manter, ficar, Era onde eu ia chegar. a fazer com que nosso relacionamento ficasse mais forte, mais firme, entendesse qual era o propósito dele na minha vida e o meu na dele. Então, quando aquilo foi a chave para a gente escrever a nossa história com tanta beleza e com amor que nós temos um pelo outro, a gente começou a ver que maravilha. Então, começou a acender no nosso coração a chama de ajudar pessoas. Muito legal. Entendeu? De olhar para casais e para pessoas, não só em relacionamento, ou que esteja desviado, ou como aconteceu com você. Não sei, isso cresceu dentro da gente. A gente queria que as pessoas começassem a experimentar, viver coisas com Deus, viver novidades em Deus. E aí, principalmente em relacionamento. Então, é algo que a gente ama. Se a gente vê um casal que está passando por alguma situação... E aquela situação chega nas minhas mãos ou nas mãos dele, tem vezes que a gente vai dormir de madrugada tentando ajudar aquela pessoa em alguma situação para poder tentar sanar ou mostrar e fazer com que eles achem o foco daquilo e se resolvam para seguir em frente, porque o maior propósito de Deus, né, é a família, né? Então, como isso é muito especial para nós e é o nosso propósito, a gente quer fazer isso em outras vidas. Você já percebeu que todo mundo faz marketing para qualquer tipo de produto? Se eu estou bebendo essa água aqui e eu acho ela uma água saborosa, a partir do momento que eu gosto dela e eu sou o dono da marca, eu vou fazer uma bela campanha para convencer as pessoas de que ela realmente é gostosa. E a partir daí você tem a prova social, que as pessoas vão começar a beber, vão gostar e vão fazer o boca a boca e divulgar. No relacionamento e na vida com Deus tem que ser da mesma forma, cara. Quando a gente tenta colocar na vida das pessoas aquela experiência que a gente teve uma prova social daquilo ali. E funcionou com a gente. A gente acredita que a partir de uma decisão de cada um individual, onde ambos respeitam a singularidade do outro e buscam a Deus como união. Um relacionamento você tem que aprender, eu e ela, a respeitar a singularidade do outro. Mas ao mesmo tempo, a nossa união, ela tem que ser como unitária, unidade. Nós dois somos um só. A partir do momento que a gente entendeu isso na palavra, a gente quer levar isso para as outras pessoas, porque hoje a gente encontra felicidade. A felicidade não está nas coisas. A gente aprendeu a ver as coisas com valor e não com preço. É como eu falo dessa mesa. Talvez se você for perguntar para o dono dessa mesa aqui, né, quanto custou essa mesa, ela vai dizer que não tem preço, porque isso aqui não tem preço, tem valor. Né? A nossa vida foi construída em cima de valores e dos princípios que para a gente é inegociável. Ter a família, o meu momento ali de almoçar todos os dias com eles, deixar o meu filho na escola, por mais cansativo que seja para mim, dormir muito tarde às vezes, e acordar ali muito cedo, 6 horas da manhã, para já levar meu filho na escola. Pegar ele na escola. Você vê quantas vezes em meio de reunião, a gente tá no meio do calor da reunião ali. Sempre. E eu digo para ele, ó, não abro mão de pegar meu filho na escola, saio no meio da reunião, ele fica lá, porque para mim são valores que são inegociáveis. Então, a gente poder compartilhar dessa experiência com Deus, com outras pessoas, e ver a transformação, você é fruto não do que a gente fez na sua vida, a gente foi só ferramenta nas mãos de Deus. Você é exatamente fruto. Exatamente, você é fruto do que Deus fez na nossa vida. E uma coisa interessante, Cacá, que eu vejo, e você falou muito bem aqui, a Bíblia fala que, acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda vida, né? Ele é fonte de vida. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma mania de pensar que a gente deve viver na emoção. A gente quer sentir arrepio, a gente quer viver num mover espiritual, né, do arrepiar. Mas a Bíblia nos ensina que a fé é racional. Quando Provérbios fala, guarde o teu coração, você só guarda alguma coisa que você tem domínio. Exatamente. Você não guarda aquilo que você não tem domínio. Então, quando fala guarde o teu coração, domine sobre o teu coração. O que você fez estudar é dominar sobre o teu coração. Por isso que um casamento, você não descarta o casamento quando você não sinto mais aquele paixão do início. E tudo bem, você não vai sentir mesmo, vai mudar. A vida muda, tem essa variação. E, gente, eu posso falar muito de casamento, que eu tô no meu 3º relacionamento e eu errei muito nos relacionamentos anteriores. Ninguém erra sozinho. E a grande chave foi isso que o Cacá fez. E hoje eu entendi e aprendo todos os dias com esse casal. Porque a gente quer levar o casamento todo na emoção.
Mas não, a gente tem que entender que o casamento é uma decisão. Amar verdade. é uma decisão. Eu decido amar a doutora Mariana e por mais que a minha carne, os meus impulsos em determinado momento falam, vou separar, não quero mais, que é aquela coisa meninice que a gente tem que ir curando. Não, eu casei para sempre. É MMI, igual você fala, casados para sempre. E o que eles fizeram é isso, eles vão se ajustar com a questão dos jogos, porque vai ter crise, vai ter discussão, vai ter dificuldade. Natural, É natural. natural. Não acredite você que o casamento vai ser... tô na igreja, não tem briga. Tem briga. Eu brigo com a minha esposa. Diariamente. Diariamente. Agora, e isso é verdade. Eles realmente se colocam à disposição. Já teve briga da Mariana, da Simone, achar o caminho para resolver, e eu não tenho problema, eu sou muito transparente. Eu tinha um problema, e eu falo que eu tinha, porque Deus vai jogando luz e vai curando a gente, por isso que eu falo, guarde o teu coração e traga racionalidade, que era o seguinte, quando a Mariana me pedia perdão, o meu sentimento, eu sou sanguíneo, né? Queria vir espizinhar, porque o outro pediu perdão, agora eu tô certo, né? Então vou pra cima. E eu espizinhava. E a Simone usou uma estratégia com a Mariana, muito interessante, já falou assim, minha filha, você já pediu perdão, agora fala pra ele, minha parte eu fiz, agora é contigo. Olha a estratégia que ela teve. Por quê? Porque ela já teve experiência com isso. E quando a Mariana falou isso... E o perdão dela veio do coração dela, não é algo da boca pra fora. Não é aquele perdão de dizer assim, me perdoa, pra resolver. Não. Ela sentiu no coração dela que era necessário. Porque são dois, é como diz aquele filme Prova de Fogo, é sal e pimenta. Perfeito. Né? Os dois se completam, são temperos que se completam. Então, a partir do momento, vai ter um sempre que vai ceder mais do que o outro. Então, se ela é essa peça e ela pede de coração, mesmo sabendo que ali estava numa situação onde ela não se sentia... Ela sabia dentro do coração dela que não tem maldade na briga que aconteceu, que causou, enfim. Mas ela foi com coração. Verdade. Então, aí, na hora que ela vai com coração, que ela fez a parte dela em amor, de dizer, me perdoe, mesmo não estando errada, ela sabendo, mas que ela precisava fazer a parte dela, aí cabe o outro a dizer assim... Então tá bom, então não vou ficar lambendo, não é aquela coisa que vou ficar lambendo. Eu acho que Porque esse é o senão ponto. aquele ego vem, né, do que você acabou de dizer. Porque Porque não- abrir um curso de casal, porque vocês sabem assim, todo mundo olha pra vocês sabem disso, como família, perfeita no sentido assim, de que tem problemas, igual vocês jogam na rede a questão do jogo, Sim. mas vocês ajudam muitas outras famílias. Vocês podem falar, tipo assim, Alex e Mariana a gente sabe, mas outras pessoas vocês levaram, e sempre vocês evangelizam como família, porque todo mundo olha pra vocês, não olha só a Simone, todo mundo que fala assim, Cacá e Simone, vocês levam as pessoas. Você pode falar, quantas pessoas vocês já levaram? Eu sei, empresário Robertão, vocês levaram pro Moriá, mais quem? Ah, muita gente. Ah, muita gente. Pode falar famoso, algum? Um famoso? Acho que o último que eu mandei que eu ajudei, mas que não tive ainda a oportunidade de ficar com aquele contato, de ficar cuidando, foi o Pyong e a Sami. Você que levou o Pyong Assami? Eles estavam separados e aí, por conta de um erro dele, né, na rede social, ele foi para um programa e assim, eu vi aquela moça ali, eu não seguia ela na rede social, e aí eu vi meu coração doeu, meu coração queimou às 6 da manhã por aquela vida, e aí eu mandei uma mensagem para ela. E aí, no direct, eu falei algumas coisas pra ela e eu pedi pra que ela me permitisse falar com ela pra eu cuidar dela. Que legal, cara. Você que escreveu o comentário lá, alvo daquele início lá da nossa primeira conversinha, lembra lá do comentário que ela falou que machucou? Quantas vezes você nas redes sociais viu alguém sofrendo, você parou a tua vida e foi lá pra falar de fato assim, ei, posso te ajudar? Isso é o cristianismo. Eu me emociono muito porque eles abriram mão de alguns dias dele. A Simone tinha show para ir comigo lá pro Moriá. E eu vejo eles fazendo isso diariamente. Eles não convidam a gente para ir para casa deles simplesmente para ir comer, para ir para piscina. Sempre lá tem um culto. A semana passada teve, Deus revelou mais coisa ali para mim naquele culto, na célula. Tudo vira motivo de louvor e adoração. É isso. É esse coração adorador. Então, por que você na rede social quer vir discutir sobre o trabalho? E eu quero dizer uma coisa para você, essa terminologia música do mundo, o trabalho de qualquer pessoa é no mundo. Mas a Simone, ela deixou muito claro uma mensagem aqui que ela faz o trabalho dela e sai, e eu vejo isso.
Ela chega na van próxima ao show e sai. Ou seja, literalmente ela é do mundo, faz o trabalho dela no mundo, como você faz quando você trabalha no escritório de advocacia, quando você trabalha no trailer, na carrocinha, quando você em qualquer trabalho. Atendem as mesmas pessoas que bebem, que traem, que matam, Sim. que apontam, que julgam. E por que a gente vai lá para a rede, sendo que a gente deveria levantar e louvar a Deus pela vida de um casal que está chegando num lugar onde nós não chegaríamos. Muitas pessoas não chegariam. E eu sei que eu vou citar um aqui também que já levou o tiro, o Lipa foi para lá. Sim. E não é só famoso, não. E assim, é claro que a gente faz a nossa parte. Só que o mundo tá aí, né? Então, assim, por conta das coisas que acontecem ao nosso redor, após você ser tratado, após você entender de onde vêm aquelas dores e tudo que você passou na sua vida, o mundo tá aí. Então você tem que sempre se policiar. Eles podem voltar a errar. Claro. Entendeu? Aí é onde vem aqueles apontos. Aí, tá vendo? Ajudou. É crente, vai lá os crentes, tudo que ajudar traidor, não sei o quê. E aí errou de novo. Mas a minha parte eu fiz. Exato. Eu mostrei o caminho. O Diogo, que é o nosso suporte bíblico aqui, né? Assim, é uma bíblia ambulante, o Diogo. Diogo, como que é aquela fala aqui, o versículo, não sei que a gente apresenta, mas quem convence é o Espírito Santo. É verdade. Eu só pra gente concluir o que tá falando aqui, achei muito lindo a sua fala em relação a eles dois, porque assim, eu nunca falei isso pra vocês, né? Mas lá em casa vocês também são referência pra gente. Eu tenho 3 anos com essa Patrícia, 1 ano e 2 meses de casado. E eu acho que o que fala mais é o testemunho, cara. Tem muita gente preocupada em verbalizar, mas as atitudes não condizem com o que elas falam. Entendeu? Então, assim, vocês têm uma família muito linda, por sinal. Vocês servem ao Deus vivo. Isso é muito legal. E sabe o que é maneiro disso tudo também? É que nós somos árvores. Jesus nos enxerga como árvore. Deus nos enxerga como árvore. E pela árvore se conhece os frutos. O Alex deu um testemunho lindo aqui, vocês já falaram de outras pessoas. E é normal que nesse processo de crescimento da árvore as pessoas taquem pedra mesmo. Isso quer dizer que vocês estão no caminho certo. Essa é a certeza do caminho, uma história cara. de vocês também. Muito mano, forte. tem uma parada assim que foi muito forte. No meio da pandemia, cara, esse casal juntou, eles ligaram pra gente convidando, eu sei, 10 ou 12 pessoas que viviam próximo ao mesmo grupo, levaram pro Moriá. Foi. Sabe? Pessoas que estavam precisando, eles estavam olhando pra realmente, esse é o evangelho. Então, tem coisas que eu sei que se sair da boca de vocês, vão falar que vocês estão se autopromovendo, então eu não tenho problema de falar aqui. Porque eu realmente sou defensor de Cristo, e logo sendo defensor de Cristo, eu sou defensor de vocês, Não, porque e, vocês cara, se posicionam e eu vou te falar uma coisa. pessoas de Cristo. A gente nunca vai se promover com isso, porque é como eu falei, não é sobre nós, é sobre Deus, entendeu? É sobre Jesus. Várias e várias outras pessoas e casais, a gente no oculto, né? Atrás das telas. Até mesmo na nossa família, a gente faz por eles também, né? Sim, o tempo todo. Então, assim, cara, hoje eu tava conversando com o Daniel, lá em casa, né, Daniel? Sobre que ele disse que a minha comunicação tava um pouco áspera em relação aos mentirosos da internet, né? Que hoje virou moda, cara, as pessoas falarem de Deus e ao mesmo tempo mostrar uma ostentação para poder vender aquela verdade delas para as pessoas. E a minha comunicação é totalmente contrária. Um dia desse uma pessoa me perguntou assim, mostra aí teu carro. Eu disse assim, cara, vai mudar alguma coisa na tua vida saber qual é o carro que eu ando? Boa. Eu não preciso mostrar meu carro, eu não preciso mostrar o que eu tenho ou deixo de ter. E se algo aparece de forma natural, beleza, mas eu não vou ficar, porque aquilo ali, cara, é só matéria, entendeu? As pessoas hoje, a comunicação das pessoas é em cima disso. Uma pessoa me fez uma pergunta assim, o que é ser livre pra você? Eu disse assim, cara, liberdade pra mim, não, o que é liberdade pra você? Eu disse assim, liberdade pra mim é viver a prosperidade de Deus sem ter que mostrar pro outro o quanto eu sou próspero. Eu não preciso mostrar para as pessoas que eu sou próspero. Se Deus transformou a minha vida de forma próspera e a prosperidade ela não está nos bens materiais, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, cara, eu vejo nos olhos dele que ele é próspero em família, em saúde, em sabedoria. A prosperidade ela não está nas coisas materiais. É por isso que eu falo, se a gente tem Deus e a gente tem a nossa família, cara, todo o resto é acrescentado. Deus dá, Deus tira, Deus tem a providência, mas a gente tem que ter ação. Porque eu falei ontem no vídeo que até pra gente ganhar na Mega Sena, se você não sair de casa e ir lá jogar na Mega Sena, apostar, você não vai ganhar nunca. Deus é da mesma forma. Deus só entra na nossa vida se a gente permitir. Ele torna a gente co-participante do mundo. Ele não entra onde ele não é chamado. Então, todos os dias, a nossa declaração na nossa casa é sobre a nossa casa, é a habitação de Deus. Aqui
é um local que habita o Messias. O livre-arbítrio. Deus dá o direito da gente escolher as nossas escolhas, mas Deus não dá o direito da gente escolher as consequências das nossas escolhas. Se eu estou num prédio de 10 andares e eu resolvo pular no meio do caminho, eu não tenho simplesmente como dizer, opa, eu estou arrependido e voltar. A minha consequência é morrer, mas Deus não está me forçando a pular. Então eu posso estar lá em cima e resolver não pular. É uma decisão diária. Tudo tem consequência, tão certo quanto a plantação é a colheita. Não tem erro. Só que mais importante ainda do que a plantação é a terra. Porque a gente pode ter a semente para plantar e achar que vai esperar um fruto, mas se a terra não for fértil, a gente vai colher algo podre. Então, cara, o que eu planto na minha vida todos os dias, antes de tudo, preparar uma terra fértil, que é os caminhos que a gente prepara através de também ajudar outras pessoas, é que minha semente só vai brotar em uma terra fértil, para mim não poder colher um fruto daquilo, um fruto podre daquilo que eu não quero colher. Muito bom. E assim, você falou das pessoas que usam o nome do Senhor, né? Primeiro que prosperidade, muito bom isso. As pessoas enganam que prosperidade é financeiro. Eu tinha, quando eu estava mal e vocês me levaram para Moriá, eu tinha sucesso profissional já tinha non-stop bem, né? Nós já éramos sócios. A gente tinha ali eu tinha o carro que eu sempre sonhei, a casa que eu já tinha condição de comprar a casa que eu sonhei, mas eu não tinha aquilo que é o principal, que dá sentido a ter tudo isso. Eu aprendi que a prosperidade é a ausência de necessidade. Exatamente, cara. Isso. Você Isso é tinha a prosperidade. vida ideal, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguem enxergar a vida real. Eu sempre digo assim, existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é aquele que todo mundo ajuda o próximo, que você faz bondades, que não existe hater, que a gente vê uma pessoa caída no chão, a gente estende a mão, mas o mundo real é o contrário. O mundo real que a gente vive é o cara tá no chão, o outro vai lá e dá mais um empurrãozinho que é pra ele cair de novo. Em vez da gente falar bem das pessoas, a gente vai na internet pra destilar o ódio. Então, cara, pra transformar no mundo ideal, primeiro a gente precisa transformar o mundo real. E as pessoas na internet só enxergam exatamente aquilo que elas querem. Quando você tá lá, você quer ver um negócio? Cara, passa a tua vida toda fazendo algo sem se manifestar. Manifesta a tua opinião em relação a alguma coisa. As pessoas não respeitam mais nem a opinião do próximo. Quando você fala de Deus, de alguma forma você desagrada as pessoas também, porque tem gente que não aceita aquela tua verdade. Imagina se Jesus hoje viesse e tivesse uma rede social. Ele ia ser o cara mais criticado do mundo. Com certeza. Porque ele ia fazer exatamente aquilo que as pessoas não querem. Eu não vou dar nomes aqui, mas existem vários exemplos de situações com casais, ou com artistas, ou com famosos, que aconteceu uma coisa muito ruim e não bastava a pessoa pagar pelo que ela tinha que pagar. As pessoas queriam que ela morresse, que ela tem que passar fome, depois ela tem que morrer, ou tomara que alguém mate ela na cadeia, porque assim, só o pagar não basta. Aí quando você vai lá e diz assim, mas um dia, depois de pagar por tudo que fez, merece teu perdão. O Pyong e a Sam é um exemplo, cara. A Simone deu. Eles retornam, né? Eles voltam, e aí vem a internet e bate na Sam porque retornou. Peraí, tem uma família. Tem um Então, bebê. Tem um bebê. Eu vi uma foto essa semana dos pais, né? O pai e a mãe aqui puxando uma corda, mas aí no meio do abismo tá uma criancinha pendurada. As pessoas esquecem que essa coluna que é pai e mãe, quando ela tá assim, aquilo ali é um perigo para quem tá no meio, que são os filhos, né? Então ninguém olha para aquele bebê de 1 aninho e pouco e pensa no futuro dela construir uma vida com outro cara, porque de repente a verdade é o seguinte: se ele erra e no fundo do coração dele há arrependimento, há dor, e ele enxerga que a coisa mais importante da vida dele ele perdeu, e quando ele conhece Jesus, e quando ele tem todo esse entendimento do dano que ele causou e ele tem Jesus, claro que ele vai ser diferente. É claro que ele vai tentar escrever uma nova história. É o que eu falei, o mundo tá aí, mas ele vai tentar escrever uma nova história. E aí, não é mais especial numa situação dessa eles se unirem, porque ela tem um sentimento dentro do coração, ela foi ferida. Mas o perdão pode haver também, de fato, no coração dela. E se esse perdão vem, o arrependimento dele vem, por que não juntar e fazer com que essa criança tenha um futuro incrível? É porque já não basta você tentar jogar pedra na pessoa. Se alguém ajuda essa pessoa, você passa a ser um leproso também aos olhos dela. Como se a gente não errasse. O Kaká e a Simone, enquanto casal, erra todos os dias. A gente acorda e peca todos os dias. A gente tem falhas, a gente é ser humano. A gente pede a Deus pra gente sempre ter a conexão com ele. Tem hora que o amor tá lá em cima, tem hora que o amor tá lá embaixo.
E isso é tudo parte de uma busca. Tem dia que eu leio a Bíblia, tem dia que eu esqueço de ler a Bíblia, tem dia que eu estou orando com mais fervor, tem dia que eu não oro com tanto fervor. Então não adianta eu ir para uma rede social e tentar mostrar para as pessoas exatamente aquilo que elas querem que eu mostre. Desconfie de pessoas que concordam com tudo que você fala. Pessoas que concordam com tudo que você fala, quer te ver na lama. Pessoas que te corrigem com sabedoria, com amor, por mais duro que seja ouvir. Você não precisa ter pessoas que falem o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Eu sou muito grato a Deus estar aqui, o próprio Alex mesmo, porque tem horas que eu preciso de um freio e ele chega para mim e dá o freio que eu preciso, e eu não vou me zangar com ele. Da mesma forma que, às vezes, quando eu acredito que ele precisa de um freio em algumas situações, eu chego para ele e falo da verdade, porque, cara, a coisa que eu mais ouvi na vida, quando você lê... Jesus fala que você... Quando leva um tapa na cara, dá a outra face para bater também. Isso é a coisa mais certa do mundo. E quando eu aprendi a viver dessa forma, eu aprendi a ter mais paz. Porque quando as pessoas tentam dar com ódio, eu tento dar com amor. Porque se existe algo que constrange, é você dar amor a quem tem ódio, cara. Verdade. Perfeito. Bom, estamos chegando já ao nosso final aqui, né? Nosso bate-papo, tinha muita coisa, mas enfim. E aí eu quero também falar antes de entrar na pergunta que a gente sempre faz ao final do podcast, eu quero falar uma coisa, Cacá, que você tocou num ponto importante. Tiago fala, confessai seus pecados uns aos outros para que sejais sarados, curados. A gente pede perdão a Deus. Amém. Deus nos perdoa. Mas a cura muitas vezes vem pelo relacionamento que você estabelece com outras pessoas. Por quê? Porque a cura é natural. É você criar estratégias, inclusive, para aquela cura acontecer, né? Então, dou um exemplo. Imagine que eu sou um usuário de drogas. Eu peço perdão, não quero mais usar. Mas existe aquela vontade, né? E aí você começa a criar estratégia. Não vou passar perto da boca de fumo mais, porque senão eu posso cair. Exatamente. E o Cacá é um desses irmãos que eu tenho na minha vida. O Cacá sabe que tem coisas que a Simone não sabe, e ele não conta, eu tenho certeza. Tem coisas que a Mari não sabe, porque ele, o Klaus e o Diogo, os três estão aqui comigo, inclusive eu sempre vivo muito perto. São pessoas que é onde eu exerço o que está escrito em Tiago. Você precisa levantar pessoas que você confia e que têm maturidade, né? Porque já passaram por provações e o Cacá tem mais experiência nisso. E muitas vezes ele vai ser o freio, porque eu sei que ele, nem o Diogo, nem o Klaus vai virar para mim e falar assim, numa situação, por exemplo, que eu tô brigando com a minha esposa, eles não vão falar, acaba o teu casamento. Porque muitos amigos vão falar, então cuidado quem você se aconselha. Então é necessário que você crie isso até para que você não peque. Teve uma situação há pouco tempo que eu vivi que eu não falava pra ninguém, né? E eu falei, Cacá, amigo, eu preciso de você, eu preciso sentar contigo. Essa situação não dá nem pra falar por telefone, tem que ser pessoalmente. E eu falei, naquele dia, aquilo que tava me machucando, né, Cacá, lembra? A gente tava em Manaus, no show do Whindersson, no carro a gente começou a falar. Sim. Naquele dia eu tirei a legalidade do inimigo na minha vida e eu fui sarado. Algo que poderia destruir muitas coisas, mas eu fui sarado ali. Glória. Então faça isso na tua vida também. Muito Eleja forte. Essas pessoas que estão contigo. E aí, gente, pra gente finalizar, a gente tem uma questão antes de a gente deixar a mensagem final, que é, a gente sempre traz, se você pudesse na Bíblia escolher uma passagem para estar na Bíblia, qual você escolheria e por quê? Tipo, se você pudesse estar lá presente, qual a passagem? Apenas uma, quem começa, Simone ou Cacá, fica à vontade. Ainda vou procurar. Pense numa história que você queria, tipo assim, na Bíblia, assim, qual que você gostaria, não precisa falar o versículo, nada não, só falar a história. Nós tivemos hoje é o primeiro, né? Então... Cara, eu acho que quando Jesus ressuscitou, que ele encontrou Pedro à beira do rio, e que quando Jesus falou que Pedro ia negar ele 3 vezes, e ele realmente negou, Jesus... Por isso que eu tenho até o contexto da repetição de padrão, né? Jesus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou, que ele encontrou a Pedro na beira do rio, ele perguntou a Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Aí ele, claro que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí ele falou, claro que eu te amo, Senhor. Ele, Pedro, tem certeza que me amas? Ele disse assim, você sabe que eu te amo, Senhor, por que me pergunta? E eu imagino no lugar de Pedro aquela forma que Jesus fez para mudar a cabeça de Pedro, do jeito que você me negou 3 vezes. Agora eu tô aqui para mudar o teu pensamento e afirmar que, ao invés de me negar, tu vai me afirmar e me amar. Então eu queria estar no lugar de Pedro, talvez, como um cara que erra diariamente, como um cara que às vezes nega Jesus. Quando a gente erra, a gente não erra contra as pessoas, muito a gente erra contra Deus. A gente não peca contra a nossa esposa, a gente pega primeiro contra Jesus. E Jesus é daquela forma na nossa vida. A gente erra, mas a partir do momento que ele
encontra no nosso coração, a nossa essência, o nosso arrependimento verdadeiro. E ele sabe do cuidado, a gente sabe do cuidado que ele tem com a gente, e Deus confrontou a Pedro 3 vezes, dando a porção contrária do que Pedro fez. Pedro negou, mas Jesus foi e amou. Então Muito eu bom, queria estar no lugar dele. bom. Lindo. Simone, Lindo já pensou em demais. uma passagem? Tá vendo aí? Um milagre, talvez, que Jesus fez? Então, eu acho muito interessante a história de Maria Madalena, né? Porque pelo contexto do que ela viveu, a história toda dela, e no fim ela encontra salvação em Jesus, né? Ela se arrepende de tudo que ela fez e ela encontra salvação em Jesus. E ela foi uma das que estavam lá, né? No momento da ressurreição dele. Então, o privilégio dela de olhar para a história dela, né? E ver toda a transformação. E estar no momento daquele de ver que tudo valeu a pena. Que ela estava servindo a história certa, o cara certo, o rei que ressuscitou, cumprindo o que ele havia dito, né? Que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então, acho que para ela ali deve ter sido sensacional ver aquilo acontecer, sabe, ali naquele lugar. Eu queria estar ali do lado dela, vendo aquilo e falar, cara, ele é top demais, sabe assim? E ver o brilho Muito nos seus legal. olhos falando disso. Muito legal. bom. Muito bom, gente. Então, mensagem final, Diogo. O que você aprendeu nesse podcast de hoje? Qual foi o ensinamento? Falei Cara, eu aí vou pra ficar galera. com 1 Coríntios, capítulo 13, cara. Você falando muito sobre isso. Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se não tivesse amor, não seria nada. Seria como um sino que tine, né? Essa expressão que Paulo usa do sino que tine, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque quando você chega perto de uma igreja, assim, que tem um sino, você observa que o sino é um metal que bate um no outro e chama atenção num raio de distância. Só que o sino, ele é bruto por fora e oco por dentro. Olha o que o Paulo está dizendo. Tem muita gente que é bruto por fora e oco por dentro. Seria como o sino que tine, ou seja, por fora é uma coisa, mas por dentro tá vazio, entendeu? Uau, Então é muito sensacional. melhor estar cheio de amor no coração, cheio de Jesus, do que ficar com aparência de bruto por fora, né? eu anotei aqui, ó, pra mim a grande mensagem desse podcast pra mim tá em Tiago, quando ele fala que, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, não existe pecadinho e pecadão. Não existe errinho e errão. Ele segue, inclusive, falando que quem fala não matarás, mas não adulterarás, mas mata, erra tanto quanto. Então, você que julga as pessoas na rede, você está cometendo um pecado de julgamento. Então, você está destruindo toda a lei. Então, não preocupe em julgar. Procure viver a sua essência em Cristo. Ame, né? Procure amar. Exatamente. Então, essa é a mensagem do podcast de hoje. O tribunal da internet é muito pesado, mas que você, cristão verdadeiro, transformado, né, vivendo o processo diariamente, como Paulo fala, sendo transformado em glória, você não cometa o erro de julgar um detalhe para perder a tua salvação. Então, cumpra a lei por completo e, inclusive, não ir disseminar o ódio, ainda que seja para defender algo que você defende acusando. Isso não é ser cristão. Então, para mim, essa é a grande mensagem, porque eu conheço a vida desses dois aqui. Muito E não bom. conheço só de ouvir falar, eu conheço de com eles andar. E se você quer conhecer alguém, veja os frutos quando você anda com eles. Não é só a imagem. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, e aí, como nós vamos saber que chegou o final dos tempos? Ele fala, muitos virão em meu nome. Muitos falarão, eu sou o Cristo. Cuidado para que você não se engane. Porque muitos falarão em meu nome, mas não são, de fato. Nem todo homem usado por Deus é um homem de Deus. Exatamente. verdade. Então, cuidado para que você não se torne uma dessas pessoas que Jesus falou. Não cabe a gente julgar, cabe a gente amar. Amém? E vocês também agora, deixo para vocês falar ao final qual foi o aprendizado e também, já para encerrar, agradeço de coração. Obrigado por vocês me amarem. Eu amo a família de vocês. Obrigado por vocês me amarem. Nós também, amigo. De verdade. Louvo a Deus pela vida de vocês. E obrigado pela simplicidade e humildade de vocês de aceitarem estar aqui nesse podcast que está começando, que nem tem um ouvinte ainda porque está começando. Vai Mas bombar, vocês, cara. em Eu tenho nome de certeza Jesus. que... Eu falo que a gente não tem que se preocupar com a quantidade de pessoas que vê, né? Tanto faz ter 1 milhão como uma pessoa. Se você alcançou uma vida, cara, aquela vida ali você já alcançou para Jesus e é isso que vale.
né? Jesus não tinha uma rede social na época para poder falar para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Ele falava para 10 pessoas, 15 pessoas, 100 pessoas. Para uma, que foi a mulher pecadora. Que fosse, que a mulher pecadora. Mas eu acho que a construção do nosso propósito, ela parte a partir do momento que a gente faz de forma individual, vida por vida, né? Hoje a gente tem a internet que amplifica o alcance disso. Mas esse podcast, se tiver 1 views ou se tiver 1 milhão de views, ele vai ser da mesma forma. Eu falo muito que cuidado com as referências que você encontra na internet. Eu aprendi a viver minha vida de forma mais transparente, mais tranquila, a partir do momento que a minha referência foi Deus, a minha referência foi Jesus. Eu parei de olhar referências na internet porque isso só faz em você pensar como ter e não como ser. Antes da gente ter as coisas, a gente precisa saber como ser. Deus deu uma identidade para cada um, de forma individual. Você pode ser univitalino, nascer da mesma placenta, mas vocês têm identidades diferentes para Cristo. Que vocês possam encontrar a identidade de vocês através do propósito, sabendo que vocês são únicos e que abaixo dos olhos de Deus todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Não, tanto faz você ter um jato como você não tem nem como andar. Confúcio falou uma coisa sensacional, que ele dizia que ele parou de reclamar porque não tinha sapatos para calçar a partir do momento que ele conhecia alguém que não tinha os pés. A gente reclama porque a nossa comida está fria, enquanto tem gente que não tem o que comer. A gente reclama porque a gente não está no carro doando, mas tem gente que não tem nem as pernas para andar. Que a gente possa entender que nossa maior referência não é quem tem as coisas, mas é o dono de todas as coisas, que é aquele ali que está no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Bom, e eu quero deixar para vocês, miglos e miglas do meu coração, como eu costumo chamar vocês, dizer que a gente tem um propósito, sim, que a gente... nosso propósito é levar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência para casais. E a gente quer, sim, fazer um curso de casal. A gente quer muito cuidar de vidas. Legal demais. Passar um pouco dessa bagagem que nós temos de 9 anos de casado. A gente tem muita coisa para viver, mas eu acredito que muita coisa especial que vai fortalecer muito outras vidas que vão estar do outro lado. Então, aguardem. A gente vai preparar isso com muito amor, muita sabedoria, sempre na direção de Deus. E obrigado vocês dois por esse prazer convite maravilhoso. Nosso. A gente quer falar mais, né? Porque é tanta coisa mesmo, né? É verdade, cara. Vai fluindo. Até a fome subiu. Isso. Vai fluindo, é o Espírito Santo mesmo. É verdade. Mas amém. Muito bom estar aqui. Que Deus abençoe, que essas vidas que estejam assistindo sejam alcançadas, sejam curadas, transformadas. E é o meu desejo ver vocês todos bem felizes, buscando aquele que é único e digno de todo louvor. Amém. 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 Obrigado você que ficou até o final no nosso Transformados Cast. Semana que vem a gente está no mesmo horário, sempre trazendo uma pessoa para falar da sua experiência no mundo cristão, no mundo sendo cristão. Nós vamos tratar aqui de assuntos, a gente já tem alguns temas aqui, hoje foi o tribunal, mas vamos falar sobre família pastoral, uma vida sob pressão. Nós vamos trazer aqui filhos de pastores. E aí, filho de pastor é pastorzinho? Né? Como que é isso dentro da igreja? Nós vamos falar de pessoas que são atletas e como atletas são cristãos e abençoam outras pessoas. Enfim, trabalhadores e pessoas que vivem no mundo, mas não são dele. Então não deixe de participar com a gente, dê seu like, compartilhe, comente para que a gente possa atingir mais vidas e que Deus te abençoe rica e abundantemente e que Tamo sua vida junto. seja transformada. E até a próxima. Valeu. Beijo, Deus abençoe.